Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Quando eu orava por esta mensagem, o Senhor me dava assim uma frase, e a partir dessa frase veio toda a mensagem: que o governo está sobre o Senhor. Amém? Diga isso comigo, diga: o governo está sobre o Senhor. Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 2. Você que está na sua casa, abra também a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías capítulo 9, versículo 2. Diz assim a palavra: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos da guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçastes como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda bota de guerreiro usada no combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Glória a Deus! Tremenda esta palavra do Senhor para nós nesta manhã. Um povo que andava nas trevas, a Bíblia declara. Ela fala de um cenário, ela fala de uma realidade aonde as pessoas estavam vivendo em trevas. Isaías, ele como um profeta messiânico, ele enxergou além do seu tempo. Ele enxergou dias aonde o Cristo seria revelado, aonde Jesus viria, aonde Ele nos revelaria a vida de Deus. Mas Ele também falou de uma realidade que existiria nesses dias, dias de trevas, aonde pessoas estão vivendo na terra da sombra da morte. Mas a palavra fala que sobre este cenário resplandeceu a luz. Nós cremos que no meio de todo esse cenário que nós vivemos hoje, a luz tem sido manifesta, tem sido revelada, porque a luz é uma pessoa, a luz é o próprio Cristo que foi revelado a nós. Diz a palavra que um menino nasceu e um filho nos foi concedido. Outra versão diz: nos foi dado. O Filho nos foi dado. O Pai nos deu o Filho. O Pai nos entregou o Filho, para que nós pudéssemos viver nele, para que nós pudéssemos absorver da sua vida, da sua essência, da sua substância em nós, e isso mudasse a nossa história. Muitas pessoas acham que Deus ele veio nos dar uma religião, e muitas pessoas se conformam dentro dessa realidade tão mesquinha e tão mentirosa. Mas o Pai nos veio dar o Filho.
Ele nos deu o Filho. A nossa vida, aquilo que nós chamamos de vida cristã, ela só é real quando nós vivemos no Filho. Quando nós entendemos a realidade de Cristo. Quando nós entendemos que tudo aquilo que ainda que visivelmente é real, como nós oramos aqui, nós vivemos uma realidade mundial que é real. A pandemia é real. O isolamento social é real. A doença é real. O vírus é real. A morte é real. O problema é que nós esquecemos que Deus é real. Que a nossa vida está firmada num Cristo que é real. E a realidade de Cristo em nós, ela pode mudar a realidade que está ao nosso redor. Nós como igreja, nós temos que absorver e entender em qual realidade nós queremos viver. E é por isso que nós não podemos nos amedrontar. Ah, pastor Hugo, mas existe uma realidade, existem pessoas morrendo sim, mas em qual realidade nós vamos nos mover? Em qual realidade está firmada a minha vida, a minha história? A palavra nos fala nesse texto que o governo está sobre os seus ombros. É interessante, irmãos, que Deus está frustrando nesses dias os planos dos homens. Deus está frustrando. Deus já frustrou o plano dos homens. Ele frustrou os teus planos. Tudo aquilo que você imaginou para 2020 não cabia nos seus planos uma pandemia. Não cabia para você na sua vida financeira aquilo que está acontecendo. Nem para mim, nem para você, nem para os empresários, nem para os grandes, nem para os pequenos, porque Deus está frustrando os planos de todos. Deus inseriu todos. Mas sabe por que Deus está frustrando os nossos planos? Porque Ele está revelando o plano dEle. Deus tinha que frustrar os planos dos homens. Deus tinha que parar a agenda dos homens para Ele mostrar que Ele tem um plano e Ele tem uma agenda. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Deus está revelando o seu plano, a sua agenda. A sociedade estava cada vez mais distante do plano de Deus. Parecia que era um caminho sem volta, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus sabia, e Ele sabe como trazer tudo de volta para o começo. Nós temos aprendido que a maquete de Deus para a igreja é a família. E nós estamos pensando em igreja, e Deus está pensando em família. E aí Deus então Ele fala assim, vamos começar do começo. Vamos parar as empresas. Não as pequenas apenas, vamos parar as multinacionais. Vamos parar as linhas de montagem. Vamos parar tudo. E vamos colocar todo mundo de volta dentro das casas. Que coisa doida, né? É um negócio que a gente não imaginava que era possível fazer. A gente não sabia como podia mudar. Sabe quando você está vivendo um momento da sua vida que alguma coisa está indo para um caminho que você não quer e você não sabe como voltar? Você não sabe como parar aquilo. Mas Deus sabe como fazer. E aí Deus para tudo para mostrar que o governo está sobre os seus ombros. Deus está revelando muitas coisas nesses dias. Deus está se revelando a nós de uma forma específica nesses dias. Sabe uma das coisas que Deus tem revelado nesses dias? Deus tem revelado o que nós temos carregado dentro de nós. O que é que nós estávamos carregando na nossa vida? No que nós estávamos pautando as nossas decisões?
Quer ver outra coisa que Deus está nos revelando esses dias? Aonde estava a nossa confiança? Por que muitos se abalaram? Por que muitos cristãos estão abalados, amedrontados, acovardados? Porque a sua confiança não estava totalmente no Senhor. O pastor Ricardo leu um texto aqui que fala sobre isso. Que se o Senhor é o meu pastor, é Ele que cuida da minha vida, é Ele que me guarda. Eu, como uma ovelha, eu sou guardado, eu sou alimentado, eu sou cuidado por Ele. Mas a confiança de muitos não estava em Deus. Estava nas suas próprias habilidades, nas suas próprias capacidades. E é por isso que Deus frustrou o plano de muitos. É por isso que alguns se decepcionaram com Deus, porque Deus fez diferente de como Ele queria que fosse. E Deus falou, não, agora não vai ser mais do teu jeito, agora vai ser do meu jeito. E é aí que nós manifestamos até que ponto nós estamos disponíveis para sermos guiados pela voz do Espírito. É quando Deus frustra. É quando Deus não deixa você fazer do teu jeito. É quando Deus rompe com a tua agenda para revelar a agenda dele. E aí nós ficamos. Eu me lembro numa ocasião, eu falei para o apóstolo Hélio, nós estávamos falando de um assunto, e eu falei para ele assim, falei, AP, eu vou esperar em Deus. E é tão fácil falar isso, né? Às vezes é até natural você falar isso. E para minha surpresa, a resposta dele para mim, ele falou ainda sorrindo, parece que ele estava brincando, mas estava falando uma verdade tão grande. Ele falou assim, você não tem outra opção. E eu parei para pensar naquilo, eu falei, é verdade, né? Porque quando eu falei, eu vou esperar em Deus, parece assim, ó, não vai dar nada certo do que eu estou pensando, então eu vou esperar em Deus. E quando o AP falou para mim assim, não, você não tem outra opção. E aí que cai a ficha, e você fala assim, na verdade eu estava fazendo errado. Eu estava esperando em mim, eu estava querendo fazer do meu jeito, eu estava querendo colocar a minha agenda, e de repente Deus vem e frustra a minha agenda. E talvez você está frustrado nessa manhã, porque Deus está frustrando a tua agenda. E você já não sabe mais como fazer, porque saiu tudo do teu ritual. E agora você não tem realmente outra coisa a fazer a não ser confiar em Deus. Muitos querem espiritualizar e tornar a coisa mais assim distante. E aí começam a dizer assim, não, o que está acontecendo no mundo hoje é a agenda dos Illuminatis. Ou então diz assim, de grupos, de governos, que se reúnem para fazer esse tipo de coisa. Ou é coisa da China, né? Não, irmãos. A nossa vida está submetida a uma agenda eterna de Deus. Há uma agenda em pleno curso. E essa agenda é a agenda eterna de Deus para os filhos. Será que você consegue nessa manhã entender isso? Que a sua vida está sendo governada por Deus. Você se submete a isso. Você aceita essa agenda na tua vida. Você aceita ser submetido nas suas decisões, no seu projeto pessoal, no seu projeto familiar, nas suas decisões, nas suas escolhas, a uma agenda de Deus. Não é uma agenda global, é uma agenda divina. É um projeto de Deus para as nossas vidas. E Deus nos falou no início do ano, ou na virada do ano, de que nós estávamos entrando em uma década de governo. Irmãos, Deus falou de uma década, nós estamos nos primeiros 6 meses, no 7º mês, de uma década de governo. Você já imaginou? Uma década são 120 meses. Nós estamos apenas no 7º mês. Quanta coisa já aconteceu. E quanta coisa já foi mudada, quanta quebradeira, quantas coisas que estão saindo fora do contexto da nossa mente,
E Deus está governando a nossa vida. Deus está governando a nossa história. E Deus está fazendo isso com grandes e pequenos, com ricos e pobres, com homens e mulheres. Todos fomos paralisados na nossa agenda pessoal. Sabe o que eu entendo nisso, irmãos? E que o Espírito colocava no meu espírito? Ou nos alinhamos, ou nos alinhamos. Amém? Você pode dizer isso comigo? Ou nos alinhamos, ou nos alinhamos. Essa é a opção. Te dou duas opções nessa manhã. Ou você se alinha, ou você se alinha. Pastor, mas não tem uma terceira? Não. Deus está nos chamando, alinhando a sua vida, alinhando a nossa vida como filho, alinhando os nossos lares, alinhando a igreja. Nós temos aprendido que famílias ordenadas vão ordenar a sociedade. Se a igreja é um conjunto de famílias, e se cada família está sendo ordenada, a igreja está sendo ordenada. Nós estamos sendo alinhados. E esse alinhamento, irmãos, é algo sério. É algo necessário. E nós nem temos ideia para que é esse alinhamento. Deus não nos revelou tudo, Deus ainda não falou tudo. Nós temos ouvido Deus falar nesse púlpito de coisas que estão sendo geradas e que vão se tornar realidade daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Que para que essas coisas venham à luz, é preciso que nós estejamos alinhados ao propósito dEle. E por isso Deus não tem que ficar nos dando explicações. Olha, filho, eu vou fazer isso com você, porque se eu fizer isso com você... Sabe quando a mãe ou o pai quer fazer um joguinho com a criança, para tentar assumir o controle, e fala assim, não, se você me obedecer, depois eu te dou um doce. Deus não faz isso. Deus, Ele nos chama para um alinhamento. Ele para uma agenda na sua vida, para estabelecer a agenda dEle. Nessa hora alguns se rebelam, sim. Nessa hora alguns não suportam, sim. Nessa hora alguns vão embora, sim. Mas nessa hora nós temos uma opção: nos render ao propósito eterno de Deus, ao senhorio de Cristo na nossa vida, ao governo do Espírito Santo se movendo na nossa vida, nos mostrando para que nós existimos. Nós nascemos de novo para um propósito, irmãos. Amém? Quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos na videira verdadeira. E agora o nosso fruto não é mais o meu fruto, não é o fruto do Hugo, agora é o fruto de Cristo através da vida do Hugo. Porque agora eu me tornei um com Ele. Agora eu estou inserido nele. Agora, se eu nasci de novo, eu não sou mais senhor da minha vida. Agora eu sou um filho que obedeço ao meu Pai. Agora eu tenho um Espírito que me governa. Não sou mais governado pela minha alma, não sou mais governado pelos meus pensamentos, não sou mais governado pelos meus sentimentos, não sou mais governado pela minha vontade, porque agora eu submeto os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E quando eu aprendo a me submeter, o governo vai sendo estabelecido de forma indolor. Porque quanto menos eu esperneio, mais rápido o propósito de Deus acontece na minha vida. Aleluia. É preciso entendermos que Deus está falando comigo, com você, e esse é apenas o primeiro passo. A gente precisa entender isso. Deus está falando. Deus está falando com você. Eu não estou falando apenas dessa mensagem hoje. Nos últimos dias, Deus está falando com você.
Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem entendido o que Deus tem falado? Irmãos, nessa casa não saem palavras desconexas. Hoje à noite vai ter outro ministro aqui. Mas aquilo que está sendo falado está conectado a um propósito de Deus. Porque nós somos um em Cristo. Nós somos movidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele está nos convergindo para um lugar em Cristo. Por isso eu pergunto novamente para você: você tem ouvido a voz de Deus? Você sabe o que Deus está falando a nós como casa? Os nossos jovens estão ouvindo a voz de Deus? Ontem à tarde os adolescentes, os teens estavam reunidos pela internet, ouvindo a voz de Deus, sendo alinhados, sendo equipados, sendo preparados. Deus está rompendo os limites da mente, abrindo o entendimento, trazendo clareza. Nós estamos inseridos nisso. É preciso entender o que Deus está falando. E quando nós começamos a entender, às vezes você pode até pensar: mas eu já ouvi, Deus já falou sobre isso. Sabe, eu queria ouvir uma mensagem, aquela mensagem uma mensagem bonita, uma mensagem que, sabe, esse não é tempo, não é mais tempo de pregações teológicas. Eu me lembro uma vez, há vários anos atrás, eu preparei uma mensagem com tudo de bom que você pode encontrar na hermenêutica, na homilética. E eu preguei aquela mensagem. E quando acabou o culto, uma irmã falou para mim assim, falou: pastor, linda a pregação de hoje. Só que eu não entendi o que o senhor quis falar. Por quanto tempo a igreja de Cristo, irmãos, ela recebeu esse tipo de mensagem? E as pessoas continuaram sem orientação. Continuaram sem entender o que Deus estava falando. Esse é um tempo preciso. Deus está falando uma linguagem que eu e você podemos entender. Deus está falando uma linguagem que, ainda que ela é do céu, mas ela é assim, tão simples, que nós podemos entender. Porque Deus quer que você entenda. Porque somente se nós entendermos, irmãos, nós vamos poder viver aquilo que Deus está falando. Na quinta-feira, Deus falou com os casais. E depois nós tivemos até assim distribuído em salas. Hoje nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis, Não podemos mais, nesse tempo, pelo menos, ajuntar as pessoas no mesmo lugar. Então nós estamos nos ajuntando pela internet, em grupos, em salas. E nós tivemos uma palavra ministrada aqui. E depois nos reunimos em grupos, para que nós pudéssemos esmiuçar essa palavra, pudéssemos assim entender o que é que Deus está falando para cada faixa etária de casamento da casa, para que todos sejam alinhados, para que todos possam entender na sua realidade, para que todos possam ser participantes daquilo que Deus está fazendo. E quando eu ouvi essa palavra, a pastora Luciana estava ministrando, junto com o Felipe, eu entendi que Deus estava falando para nós, e ontem o Espírito me lembrava disso, que nós temos que entender que as palavras que estamos recebendo, elas precisam produzir mudanças pessoais. Eu não posso esperar que a minha esposa mude. Eu tenho que mudar. Se existe alguém sobre quem eu tenho o domínio e preciso entender que eu tenho que renunciar a esse domínio, é sobre a minha própria vida, para que eu viva as mudanças. E uma palavra foi ministrada, eu quero ler essa palavra
em Malaquias capítulo 4. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Essa é uma palavra conhecida, porque essa é uma palavra que nos fala, é o último versículo do Velho Testamento, que já aponta para aquilo que aconteceria em Cristo, a transformação dos pais perante os filhos, a transformação dos filhos diante dos pais, ou a conversão de gerações. A transformação, irmãos, nós vamos entender algo, aquilo que Deus está falando para nós nestes dias, entenda isso, aquilo que Deus está falando para nós nestes dias, tem a ver com a sua vida, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com as nossas gerações. Não pense que Deus está olhando para você e Ele achou você tão bonitinho que tudo que Ele está fazendo acaba em você, para em você. Não, passa por você. Amém? Tudo que Deus está falando nesses dias, irmãos, precisa passar por mim, precisa se revelar em mim, precisa transformar a minha vida, mas não pode parar em mim, precisa chegar nos meus filhos. Por isso a palavra que termina o Velho Testamento é o quê? Uma conversão dos pais diante dos olhos dos filhos. Meus filhos têm que ver a minha conversão, meus filhos têm que ver a transformação de Deus na minha vida, porque amanhã também eles serão pais, que vão revelar aos seus filhos, e isso é uma obra do Espírito, isso é uma manifestação do Espírito. E Deus está fazendo simultaneamente. Deus está transformando os pais e Deus está transformando os filhos. Amém? Esse é um tempo de transformações. E é por isso que Deus fechou tudo dentro de casa. Porque Deus falou, dentro da casa eu posso trabalhar. Se nós entendemos, irmãos, que Deus está trabalhando e que quando as famílias saírem das casas, sairão famílias transformadas, pais transformados e filhos transformados, gerações alcançadas. Deus pode alcançar gerações dentro de uma casa. Deus pode transformar gerações, e Ele está fazendo isso nesses dias. Quando nós estivemos reunidos aqui na reunião do ministério, e o apóstolo Hélio trouxe uma palavra e falou de 2080, eu fiz as contas e falei, não vou chegar, não vai dar. Se eu chegar em 2050, meu pai ainda está vivo, meu pai tem 82 anos, e está forte. Então em 2050 eu vou estar com 81. Se eu tiver como meu pai hoje, acho que ainda dá para pregar ainda mais um pouquinho. Mas 2080 não dá. Não sei se vai dar para os meus filhos, mas vai dar para os meus netos. Amém? Vai dar para os meus bisnetos. Nós vamos passar o bastão. Nós estamos passando o bastão de vidas transformadas. Eu não estou falando de vidas melhoradas, eu estou falando de vidas transformadas. Amém? Nós não estamos falando de uma melhora da natureza adâmica, nós estamos falando de conversões genuínas, nós estamos falando de novo nascimento, nós estamos falando de vidas em Cristo, nós estamos falando de vidas rendidas, submetidas ao Espírito Santo, de pais que se convertem diante dos seus filhos, de filhos que se convertem diante dos seus pais, de gerações alcançadas, de famílias sendo levantadas como balizadores para uma sociedade corrompida. A Bíblia, o texto que nós lemos de Isaías fala
sobre uma geração que caminha em trevas, mas sobre elas brilhou a luz. Deixa eu te dizer nessa manhã, meu irmão, essa luz, ela vai brilhar no mundo, quando nós abrirmos as portas das nossas casas, e a luz do Senhor, que está transformando a nossa vida dentro de casa, vai sair conosco para o lado de fora, para transformar a sociedade. Porque pais estão se convertendo aos filhos, porque filhos estão se convertendo diante dos pais, porque gerações estão sendo alcançadas. Joel viu também esses dias. Joel, ele profetizou também esses dias. Joel, ele falou de uma geração ou de gerações. Joel capítulo 1 diz assim, versículo 3: por isso contai isto a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes às gerações vindouras. O que Joel disse porque eles transmitiriam? Veja, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Pastora Luciana falava desse texto e ela dizia: cada geração foi entregando menos para a próxima geração. Sabe, irmãos, nós chegamos, a realidade que nós nos encontramos, não hoje, mas a realidade que a minha geração encontrou, foi uma geração dessa. Não tinha sobrado quase nada. O evangelho, ele era vergonha na nossa nação. Eu me lembro quando eu estudava o primário. Na minha época era primário, ginásio e colegial. E eu lembro que no primário tinha aula de religião. E aí vinha então um padre e vinha um crente. E eu me lembro, irmãos, que aquelas crianças de família crente, na época não falava evangélico, tinha que sair da sala porque o padre ia dar aula para a gente. E era 2, 3 crianças que saíam, a maioria ficavam. E aquelas crianças saíam de cabecinha baixa, envergonhada, porque era vergonha ser crente. Eu nasci nessa geração. O que tinha sobrado para nós naqueles dias era o que cada gafanhoto que passou foi destruindo. O que os meus avós, os meus bisavós foram deixando, que chegou nos meus dias, já não existia quase nada. Quase nada. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade espiritual. Os nossos filhos hoje estão vivendo uma outra realidade espiritual. Amém? Você pode dizer amém? O que nós temos recebido, irmãos, e o legado que nós estamos passando para a próxima geração é glorioso. Eu queria ter 10 anos nessa geração, 15 anos, e receber os que os nossos teens estão recebendo, que os nossos jovens estão recebendo, porque é glorioso. E o que eles vão viver, irmãos, é muito além daquilo que nós vivemos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo com 17 para 18 anos. Vão fazer 33 anos que eu estou caminhando com Cristo. E quanta coisa Deus me guardou, de quanta coisa Deus me preservou. Conheci minha esposa em Cristo, nos casamos em Cristo. Estamos 27 anos casados. Nossos filhos estão em Cristo. Desde pequeno eles aprenderam. Ainda que existiam algumas coisas de religiosidade, mas Deus foi nos preservando e foi guardando a nossa casa. Hoje eu olho para os meus filhos e eu os vejo já voando. Eu já vejo como aquele avião que está chegando no final da pista, subindo já um voo mais alto. E eu sei que eles vão mais longe. Eu sei que os meus filhos vão mais longe. Eu sei que eles vão voar mais alto. Eu sei que eles vão manifestar a vida de Cristo de uma forma sobrenatural.
Porque Deus, Ele tem transformado. Porque Deus tem feito isso a partir da nossa casa. Porque Deus, Ele nos chamou para isso. E eu quero te encorajar nesta manhã e dizer para você: todos nós estamos ouvindo a mesma voz. Todos nós estamos sendo encorajados, estamos sendo desafiados pelo Senhor para voar estes voos mais altos. Nenhum de nós fomos colocados do lado de fora. Nós estamos do lado de dentro, ouvindo a mesma voz para seguir na mesma direção. E com certeza, aquilo que Deus revelou para o apóstolo Hélio, quando chegar lá em 2080, nós não vamos estar mais aqui. Mas a palavra do Senhor vai estar se cumprindo na terra, através de gerações em gerações, de pessoas que estão sendo transformadas, de crianças hoje que estão correndo no nosso meio. Não hoje, porque aqui não pode ter criança, né? Mas estão correndo nas nossas casas. E que nós estamos ministrando sobre elas, sobre os nossos teens, sobre os nossos jovens. Por quê? Porque nós estamos entendendo. Diga: eu estou entendendo. Nós estamos entendendo, irmãos. E isso é só o começo. Deus nem falou tudo, porque não cabe dentro de nós. Deus está falando a cada dia. Deus está se revelando a nós a cada dia. Irmãos, a realidade que os nossos filhos, eu tenho certeza que a realidade que os meus filhos estão vivendo não é a minha realidade, aquilo que eu vivi na idade deles. Eu sei que os meus netos, quando vierem, eles vão chegar num novo tempo, eles vão entrar num tempo onde as coisas estarão acontecendo de uma forma sobrenatural. Eu sei, eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas nesses dias. Nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos achar que é só isso. Não, é tudo isso. Deus está tocando nas nossas gerações, irmãos. Deus está tocando nas nossas gerações. Joel viu isso. E Joel falou assim: olha, chamem todos, reúnam todos. Reúna desde o ancião, os líderes do povo, os jovens, o noivo, a noiva, até as crianças que mamam. Joel estava profetizando esses dias, onde Deus está chamando todos, Deus está reunindo todos. E o que Deus está fazendo, irmãos, Ele está transformando a vida de todos. Porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida, pai, está refletindo na vida do seu filho. E aquilo que está refletindo na vida do seu filho, vai refletir na vida dos seus netos. Amém? Deus está reunindo todos. Em algumas casas isso já é até real, porque já tem gerações ali dentro. Nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras, irmãos, diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo Atos 29, Atos 30, Atos 31, não sei que capítulo. Irmãos, eu tenho esse testemunho no meu espírito, que o livro de Atos é um livro inacabado. Se você lê Atos dos Apóstolos, quando termina ali em Atos 28, fala que a palavra do Senhor, ela continua sendo pregada sem impedimento algum. Ali acaba a história de Paulo, mas não a história da igreja, porque nós somos a extensão daquela história. O que aqueles homens viveram foi passando de gerações. Se nós hoje temos a Bíblia para ler, é porque aqueles homens escreveram. É porque Paulo entendeu algo e escreveu, e ele passou. Ele falou para Timóteo: Timóteo, o que de mim ouviste, confia a outros, que por sua vez sejam capazes de confiar a outros. E assim a palavra tem sido gerada, e foi se confiando a outros, e a outros, e a outros, e chegou até nós. Eu me lembro o dia, lá em dezembro de 86, quando eu me expus a essa palavra. Eu não entendi muita coisa, mas algo dentro de mim naquela noite aconteceu. Porque alguém tinha entendido e foi capaz de confiar a outros.
E eu era um daqueles que estava lá naquela noite pela primeira vez para receber aquela palavra. Nem aquela pessoa que pregava naquela noite imaginava que eu estaria hoje aqui pregando para você 33 anos depois. De uma palavra de perseverança. De uma palavra que eu creio que transforma vidas, que muda histórias, que muda gerações. O dia que eu peguei a Letícia no colo, quando chegou em casa, eu orei a Deus. Sabe qual foi minha oração, irmão? Eu não tenho vergonha de dizer não, eu tinha 24 anos. Eu peguei a Letícia no colo e falei assim: Deus me ajuda. O que é que eu faço com essa criança? Eu nunca tinha sido pai. Na verdade, eu quase não tinha pego uma criança no colo até aquele dia. E eu peguei a minha filha no colo e falei: Deus me ajuda. Me ajuda a ser pai para ela. Me ajuda a criar essa filha. E hoje ela está com 26 anos servindo a Deus. E depois veio o Rafael também servindo a Deus. Porque Deus nos ajuda, porque Deus nos guia. Porque, irmãos, a história de Deus está acontecendo dentro da nossa casa. Ainda hoje a gente se senta à mesa, agora senta 4 adultos. Agora a gente não fala mais com os nossos filhos como quem está corrigindo crianças. Hoje a gente fala de futuro, a gente fala de gerações. E a gente ouve os nossos filhos falar. E muitas vezes eles falam coisas e eu fico pensando naquilo que eles falaram. Eu falo, dentro de mim eu penso, uau, eles entenderam, eles estão entendendo. Eles estão entendendo. O Evangelho vai continuar, porque eles estão entendendo. Aquilo que começou nos meus dias, nós já estamos passando para a próxima geração. Eles estão entendendo. Seus filhos estão entendendo. Quero dizer isso para você nessa manhã, ainda que eles não manifestem isso, mas seus filhos estão entendendo. Giovanni, seus filhos estão entendendo. Você vai ver, vai chegar a hora, Roger, seu filho está entendendo. Vai chegar uma hora que eles vão começar a falar com vocês na mesa e vocês vão falar assim: uau, ele não é mais aquele menino, ele agora é um homem. Um dia eu disse isso para o Rafael na mesa, há uns 3, 4 anos atrás, talvez menos, não sei. Ele me falou algo na mesa e eu olhei para ele e falei: filho, você não é mais um jovem, um menino, você é um homem de Deus. Porque você está falando coisas que um homem de Deus entende no Espírito. Eles estão entendendo. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Todos estão sendo chamados. As gerações estão sendo tocadas. O governo está sendo estabelecido a partir das nossas casas. Moisés escreveu em Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras deste livro. Diga: as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. Vamos dizer isso agora com fé. Diga: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Aleluia. Deus está se revelando para nós. Deus está se revelando para os nossos filhos. Amém. Deus está se revelando para os seus filhos a partir de você. Deus está se revelando para nós. Irmãos, que coisa tremenda é viver na presença de um Deus que está se revelando. A religião nos ensinou a falar que Deus era um Deus de mistério. Não, Deus é um Deus que se revela para nós. Deus está se revelando em Cristo. Jesus, ele disse assim, que ele como filho viu o Pai, e ele revelava o Pai para quem se aproximava dele. Deus está se revelando para nós. Não é conhecimento,
Eu não estou perguntando para você o quanto você tem de revelação, no sentido de entendimento, mas de vida. Deus está se revelando em você. Irmãos, o plano de Deus sempre foi revelar Cristo em nós. O plano de Deus sempre foi revelar Cristo em nós, em você. Revelar Cristo na sua casa. Revelar Cristo no seu casamento. Revelar Cristo na vida dos seus filhos. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Não acaba. Não para em mim. Irmãos, tem uma música que a gente cantou muitas vezes. Nunca foi sobre nós. Deus nunca estava olhando para você e pensando, como eu amo tanto essa pessoa, vou canalizar tudo sobre ela. Não, eu vou canalizar nela para que eu possa canalizar através dela. E tocando gerações. Porque as coisas reveladas são para você e para os seus filhos, para sempre. Não tem fim. Pastor, aonde que fica o governo? O governo está sendo estabelecido sobre nós. Você pode viver esse governo de Deus. Nós já estamos, na verdade, vivendo esse governo. Para terminar, irmãos, eu creio que se você não está vivendo isso, você está sendo levado para viver isso. A Bíblia fala que Abraão subiu o monte com Isaac para fazer uma oferta ao Senhor. A gente sabe a história, que a oferta era Isaac. Deus pediu para Abraão, seu filho, seu único filho, a quem ele amava, como sacrifício. O maior de todos os sacrifícios que Abraão poderia entregar ao Senhor. E a Bíblia fala que Abraão saiu com Isaac, com alguns homens, e foram até o local. Quando chegaram perto do monte, Abraão deixou os homens ali e subiu com Isaac. No meio do caminho, Isaac pergunta para ele, fala: pai, nós temos a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o sacrifício? Isaac já sabia como funcionava. Isaac estava acostumado a oferecer o sacrifício com o pai. Abraão estava treinando a próxima geração. Abraão havia entendido que ele tinha que passar para a geração de Isaac o temor do Senhor. E aí então nós sabemos a história, eu não vou ler o texto. Abraão fala para Isaac: Deus vai prover, filho. Deus vai prover para si o cordeiro. E eles sobem. E chega um momento que Abraão, ele chama Isaac e ele tem que revelar para Isaac o que Deus havia falado. E quando ele revela para Isaac, ele fala: filho, o sacrifício hoje é você. Eu queria ser eu, mas Deus quer você. Isaac deve ter olhado para o pai. Você imagina, irmãos, Isaac era um jovem, Abraão era um ancião. Isaac podia falar: o quê? Fica aí, velho. Abraão ia encontrar Isaac só uma semana depois. Mas Isaac é uma geração treinada. Eu creio que Isaac virou as costas, colocou as mãos para trás e falou: pai, se Deus pediu, Deus sabe o que Ele está fazendo. Pode me amarrar e pode me colocar sobre a lenha. E deixa Deus ser Deus. O fim da história nós sabemos. Abraão levantou o cutelo, o anjo gritou do céu: não toque no menino, porque eu vi
que você teme ao Senhor. E os dois desceram com uma revelação tremenda, com um nível de experiência altíssimo de andar com Deus até as últimas circunstâncias. Pai e filho andando com Deus. A história de Abraão e Isaque não parou nos dias deles, chegou a Jacó, chegou a José, chegou ao Egito, chegou a Taubaté, chegou na tua vida. A história de um pai e de um filho que aprenderam a adorar ao Senhor em níveis altíssimos de entrega, de renúncia, de transformação, de mudança. Tremendo isso. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o governo de Deus para esses dias. Se Deus consegue governar um homem, através dele Deus governa uma casa. Se Deus governa uma casa, Deus governa uma cidade. Se Ele governar uma cidade, Ele vai governar uma nação. E se Ele governar uma nação, Ele vai manifestar o seu governo sobre a face da terra. Vamos ficar de pé nessa hora. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.